A paz do Senhor, hoje vamos estudar quem era Jó, esse homem paciente que o próprio Deus testemunhou a seu respeito. Eu sou Janaína Botti, teóloga, professora de escola bíblica dominical há mais de 20 anos e atualmente congregando com meu marido e minha filha na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. Eu aproveito agora já no início do vídeo para te convidar a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, porque quem é inscrito fica sabendo primeiro quando tem vídeo novo. E se ao final desse vídeo tenha sido bem para você, você tenha aprendido alguma coisa, tenha contribuído de alguma forma, não deixe de curtir e também compartilhar, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, através do exemplo de Jó, o sofrimento e a sua restauração. E a lição de hoje, número 2, tem por título Quem era Jó? O texto áureo da lição está em Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática, quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Jó, nas palavras do comentarista da revista, pastor José Gonçalves, foi provado por Deus, tentado pelo diabo, instigado pela esposa e acusado pelos seus amigos. E aí, lembrando um pouquinho da lição passada, nós vimos que as posses de Jó eram parecidas com as dos patriarcas. O tempo de vida de Jó também parecido com o dos patriarcas. Embora a Bíblia não traga o total de anos vivido por Jó, mas lá no finalzinho do livro fala quantos anos ele viveu ainda depois de tudo isso que aconteceu. E só isso já é suficiente para colocar Jó na mesma ali faixa de idade, de tempo de vida dos patriarcas. Os caldeus também, ali a região onde situa Jó, eles eram nômades e também colocando então Jó aí nessa mesma época. Falando isso porque para nos lembrar, para trazer essa questão de cultura da época. E nessa sociedade patriarcal existia uma cultura de honra. Possuir um nome honrado era objeto de grande apreço e estima. E eu falo possuía porque, infelizmente, hoje não é o que nós vemos nesse mundo. Hoje importa, para a maioria das pessoas, muito mais o que se tem, as posses, os bens, o quanto se ganha, do que ter o próprio nome honrado. Mas a Bíblia nos ensina a buscar ter honra, respeito. E é um valor que nós, como servos de Deus, devemos desenvolver, devemos ter. Em Provérbios 22:1 nós lemos: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O pastor José Gonçalves, em seu livro, ele cita um autor que diz o seguinte: o fato de Jó parecer estar errado e assim ser considerado por seus amigos já seria, por si só, fonte de grande sofrimento e aflição. É importante não só estar certo e ser justo, mas também ser reconhecido como tal pelos outros. E Jó não teve esse reconhecimento ali pelos seus amigos. Na verdade, ele foi acusado de estar em pecado, de ter alguma coisa ali escondida e por isso estar sofrendo. E com certeza isso deixou Jó chateado ali, entristecido, mas ele não se deixou abater pelas acusações dos amigos. Muito pelo contrário, se manteve firme e fiel. E em uma de suas defesas, em Jó, capítulo 19:25, ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó lamenta assim, afinal ele foi golpeado de muitas formas por todo tipo de desgraça. Perdeu os filhos, perdeu tudo o que tinha, todos os seus bens, todas as suas posses. Sua esposa ali também o instigou, os amigos o acusaram, mas ele não perdeu a esperança de se ver redimido.
Ele queria saber porque estava passando por tal calamidade. Nós temos que lembrar que esse capítulo 1 e o capítulo 2, que nós vamos estudar na lição da próxima semana, fazem parte do que é chamado de prólogo, que é o início do livro de Jó. E esse prólogo, esses 2 capítulos, foram escritos em forma de prosa e fazem parte do que a gente chama de bastidores da história. Jó não sabia o que estava acontecendo quando começou a sua crise. E, já adiantando, ele termina, o livro de Jó termina sem Jó saber o motivo de todo o seu sofrimento. Nós sabemos, nós temos acesso a esses bastidores e devemos aprender com isso também. O livro de Jó começa, então, destacando o seu caráter, falando que ele era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui em Jó 1:1. Jó, ele ficou aflito quando viu sua integridade ser colocada em dúvida pelos amigos e lutou com força para se defender. A Bíblia não traz preocupação dele no sentido de que ele perdeu tudo. A Bíblia não fala de preocupação de Jó sobre perda de bens, posses, riquezas, mas ele estava assim preocupado em relação à sua integridade, porque ele sabia que era íntegro, ele sabia que ele não tinha pecado diante de Deus, e foi isso que ele defendeu em todas as vezes que os amigos ali em seus discursos o acusaram de alguma coisa escondida, de algum tipo de pecado, de alguma coisa. Jó, assim como no cristianismo é admirado, também no judaísmo ele é muito admirado. Seu nome significa desconsolado ou que chora. E vamos ver no decorrer desse trimestre, das próximas lições, que sim, ele se sentiu desconsolado, derramou incontáveis lágrimas, mas nunca, em momento nenhum, deixou de ser sincero, reto e temente a Deus. Caráter irrepreensível, como lemos na verdade prática dessa lição. Vamos entender então o que significa cada palavra dessas que está no primeiro versículo do livro. Jó era íntegro e no original hebraico possui exatamente o sentido de completo, de honesto em tudo, em todas as áreas da vida, em todos os momentos. Jó não era honesto somente quando lhe convia, mas ele era honesto sempre. Em algumas versões da Bíblia fala íntegro, e em outras usa a palavra sincero, que no original hebraico é exatamente a mesma coisa, o sentido de completo. Mas enriquecendo aqui um pouquinho, além do significado de íntegro, significado bíblico do original, vamos também entender o que é esse sincero. Esse sincero vem do grego e depois, claro, influenciado no latim, que significa sincera, sincera. E tem 2 versões para essa palavra. Uma de que lá na antiga Roma usavam as máscaras, e eram máscaras sinceras quando elas não tinham cera para esconder algum defeito. Eu prefiro a versão que fala da antiga Grécia, onde os oleiros ali faziam os vasos para venda, e os vasos mais inteiros, sem falhas, sem defeitos, eram chamados de vasos sinceras, vaso sem cera. Por quê? Aquele vaso que tinha um pequeno defeito, tinha uma falha, ou até tinha sido quebrado e colado, fazia-se o quê? Passava-se uma camada, e até muitas camadas, de cera para cobrir esses defeitos. Então, dali que veio a palavra sincera, sincero, sem cera. Por isso que algumas versões falam que Jó era sincero, ou seja, sincera para esconder falhas ou defeitos. Não que ele fosse perfeito, mas diante de todos os homens de sua época, ele era sim, ele se sobressaía sim pela sua completude, pela sua integridade, pela sua sinceridade, principalmente em servir a Deus. Jó era reto, é o segundo termo usado aqui para ele, segunda característica, e no hebraico possui o sentido de retidão, que retidão aí não é só reto, mas é também reto e justo. É um reto com justiça, e Jó é exatamente isso, reto, justo.
Jó era também temente a Deus. E esse temer não é tremer. Tremer significa sentir medo. E não era o caso de Jó. Que sentir medo, nós temos medo da consequência. Então, por exemplo, tremo diante de Deus, porque tenho medo de ir para o inferno. Eu temo diante de Deus, é diferente. Esse temer tem a ver com reverência, com respeito e com devoção. E nós só podemos temer quem nós conhecemos. Quem nós conhecemos o poder, a força e a majestade. E Jó conhecia Deus, por isso que ele era temente a Deus. Ele conhecia Deus em todo o seu poderio, em toda a sua soberania, em toda a sua majestade. Jó se desviava do mal, e esse desviar tem a ver com escapar, com mudar o rumo, mudar por onde está indo, para não ter encontro com o mal. Ele se retirava de onde estava se qualquer coisa tinha a aparência do mal. Jó era temente, reverente e, quando necessário, se desviava ou mudava de trajetória para evitar encontrar-se com o mal. Jó era irrepreensível. Geralmente é a genealogia que se destaca na vida de grandes homens aqui da Bíblia, mas no caso de Jó foi seu caráter que se destacou. E Deus repete sobre Jó, Deus dá testemunho de Jó, aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 8, e depois no capítulo 2 e no versículo 3. Vamos ler. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E nós vamos ver Deus novamente testemunhando a respeito de Jó, lá no capítulo 2, versículo 3, que eu já citei. Jó não era rei, nada disso, mas ele era tratado como um nobre. Os seus filhos viviam como filhos de um nobre. Jó era um homem rico e reconhecia que isso era favor de Deus em sua vida e não mérito pessoal. A Bíblia fala aqui no versículo 2 que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e no versículo 3 que ele possuía 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, ele era o mais rico, ele também era o mais sábio e o mais próspero. Prosperidade e trabalho são indissociáveis. A riqueza de Jó, o seu trabalho e a bênção do Senhor estavam interligadas. Em Provérbios 3, 9 e 10, nós lemos o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Por que eu estou falando isso? Porque não é possível ser rico sem ter a bênção de Deus. Não é possível ser próspero, ter prosperidade, sem trabalhar. O trabalho e a prosperidade estão associados. E a prosperidade está associada diretamente às bênçãos do Senhor. E só recebe as bênçãos do Senhor quem é fiel e temente a Deus, quem serve a Deus com tudo o que tem. Em Deuteronômio 8,18 nós vemos o seguinte: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. E aprendemos com Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 3:10, porque se não trabalha, também não coma. Está lá nos versículos 10 e 11. Por quê? Porque muitos na época de Paulo falavam que não iam trabalhar, não iam juntar riquezas, porque Jesus estava para voltar a buscar a sua igreja. E nós temos esse pensamento hoje. Muitos não querem mais fazer, não querem mais trabalhar, nem materialmente, e muitas vezes nem na igreja, por conta que Jesus está para voltar. Mas, ao mesmo tempo em que não querem fazer as coisas, querem ser prósperos, querem ser ricos, e acabam buscando aí receitas miraculosas que o mundo promete, mas que não tem a aprovação de Deus. Nós temos que ter esse cuidado.
em Provérbios 10 e 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Se algo está nos trazendo riqueza, se algo está nos enriquecendo, mas também traz tristeza, temos que se avaliar qual é a fonte dessa riqueza, qual é a fonte dessa renda e o que é que está acontecendo, porque quando há a bênção do Senhor, não tem tristeza, não tem desgosto. O conceito de prosperidade encontrado em Jó é o que séculos depois nós vemos nos Salmos, também em Provérbios, e é um prenúncio daquilo que é ensinado no Novo Testamento. E essa é a prosperidade que Deus quer para os seus filhos. Não aquela prosperidade que só visa dinheiro, bens e riquezas, mas é uma prosperidade muito mais profunda do que somente aquilo que nós vemos. As bênçãos do Senhor, a prosperidade que vem de Deus, não significa somente a aquisição de coisas. Muitos podem ter posses, muitos bens e não ser uma pessoa próspera. Outros podem não ter o sucesso de adquirir bens e posses e riquezas e casas e carros, mas é uma pessoa próspera em receber as incontáveis bênçãos de Deus. O Salmo 73, ele traz esse questionamento que Jó teve no livro, nós vamos ver ainda no decorrer desse trimestre, esse questionamento em relação às riquezas e à prosperidade dos ímpios. Vamos ler aqui rapidinho, Salmo 73. Versículo 3, versículo 4. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Jó questiona isso também no livro, que ele olha os perversos e vê que os perversos não sofrem como ele estava sofrendo. Mas depois aqui, o salmista, que aqui no caso é um salmo de Asaf, fala assim no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então ele entra diante de Deus e percebe que os perversos não têm o mesmo fim que ele. Os perversos terão um fim bem contrário ao dele, um fim sem Deus. Os versículos 23 e 24 fala assim, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, falando de estar sempre com Deus. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E Jó, por fim, é o que ele fala, nós vamos ver aí no final dessa crise que ele passou, que o que importa realmente é estar com Deus. Depois então de vermos um pouquinho sobre o caráter de Jó e sobre a sua prosperidade, o texto aqui em Jó 1 nos fala de sua vida piedosa. Na família de Jó, ele é apresentado aqui como um guia. Uma comentarista da revista fala, eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro falar que ele era um líder espiritual, sacerdote de sua família. Jó, ele cuidava da sua vida espiritual, mas ele também cuidava, olhava ali pela vida espiritual dos seus filhos, porque ele tinha medo, ele tinha receio de que os filhos não tivessem o mesmo zelo espiritual que ele próprio tinha. Vamos ler aqui Jó 1, versículos 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, algumas coisas. Não podemos dizer que os filhos de Jó eram mundanos ou qualquer coisa assim. Por esse versículo, só falava que eles eram de uma família que constantemente celebravam os bons momentos da vida. Os versículos aqui também não falam se era no aniversário de cada um, no final de alguma colheita, de alguma coisa importante, não, mas que eles costumeiramente ou continuamente estavam ali celebrando os bons momentos da vida. Também, né, eles não tinham grandes preocupações, então com certeza celebravam muito.
Eram filhos de um pai próspero, de um pai rico, de um pai que tinha tudo, não tinha ali grandes aflições, não tinha grandes preocupações, então eles tinham que celebrar mesmo. E aqui pelo versículo também, dá a entender que os filhos, cada um tinha suas casas, mas as filhas não, né? Então, e aí conjecturando um pouquinho, entendemos que as filhas ainda moravam com os pais, no caso aqui. Isso é um entendimento nosso e até de alguns poucos autores. O que acontece? Sempre onde há fartura, tanto de bebida como de comida, tem a possibilidade de excessos, de ter o desequilíbrio. E Jó temia exatamente isso, que nos excessos os filhos pecassem. Vamos ler aqui então o versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A primeira coisa aqui desse versículo, Jó chamava a seus filhos. Ele não ia sozinho, ele chamava seus filhos. Os filhos iam junto. Jó era diligente. O que é essa diligência? É querer fazer algo intencionalmente, planejar fazer algo, fazer com zelo, mas é querer fazer. Então, querendo, né? Jó chamava seus filhos, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, ou seja, apresentava holocaustos para cada filho. Jó viveu antes do sistema sacerdotal levítico. Então, ele era o sacerdote de sua própria casa, do seu próprio lar. Lá em 1 Pedro 2,9, nós vemos o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Jó era sacerdote de sua própria família. Depois, lá com Moisés, então, Deus introduziu o sistema sacerdotal levítico, que perdurou até Jesus. Jesus veio e a partir dali nós somos responsáveis, cada um de nós, pela nossa vida espiritual. É como se fôssemos sacerdotes de nós mesmos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. E nós temos que ter esse cuidado. Meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, filhos, eles não são responsáveis pela minha vida espiritual. Eu tenho responsabilidade. Nós vamos continuar aqui estudando sobre Jó. Jó se levantava de madrugada e orava. Oferecia sacrifícios a Deus, oferecia holocaustos. Ele planejava fazer isso. Sem vida de oração não há vida espiritual. Nós precisamos ter muita consciência disso. Comodismo mata a vida de oração. Jó levantava de madrugada, vou voltar a falar isso. Era planejado. Nós não devemos orar somente quando temos vontade, quando sentimos desejo ou quando chega a crise. Nós temos que fazer isso sempre. Jó fazia isso aqui antes da crise. Quando seus filhos ainda eram vivos, quando ele ainda tinha todas as suas coisas, quando ele estava bem. Vemos que hoje muitas pessoas, quando estão bem, quando estão vivendo um período tranquilo em suas vidas, elas não buscam adorar a Deus do mesmo jeito como quando estão em crise. Parece que os crentes de hoje precisam de crise, sofrimento, dor para buscar a Deus de forma mais diligente, de forma mais séria, mais constante. Mas não, a Bíblia nos ensina, e vemos aqui com Jó, que devemos buscar a Deus sempre, sempre. Vida espiritual precisa de ter oração constante. 1 Tessalonicenses 5 e 17, nós aprendemos que devemos orar sem cessar, ou seja, sempre. Jó, ele priorizava a oração, levantava de madrugada. A primeira coisa aí que nós tiramos aqui desse versículo. A segunda coisa é que a oração de Jó demonstrava fé, tinha ação, ele oferecia holocaustos. A oração de Jó, em terceiro lugar, exigia algo dele,
No caso aqui, eram os sacrifícios para cada filho, eram animais ali que ele oferecia em holocausto. Para nós hoje pode ser o sono, diminuir o tempo de sono, tempo, emoções, colocar nossas emoções, nossos sentimentos aos pés de Jesus. Mas a oração, uma vida de oração, uma vida com Deus exige sim sacrifícios. Não vamos ali adorar a Deus, servir a Deus e achar que não precisamos abrir mão de nada. Precisamos sim. Jó era um intercessor pelos filhos. Isso trazendo para nós hoje, estamos orando pelos nossos, estamos intercedendo pelos nossos e estamos orando por nós mesmos? Ou ficamos só pedindo oração para os outros e nós mesmos não oramos? Temos que ter esse cuidado. E encerrando essa lição, eu quero ler aqui rapidamente as palavras que o comentarista deixou aqui na conclusão dessa tão rica lição. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos ético-morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus em intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E eu pergunto, Jó tinha 3 principais características aqui: paciente, constante e perseverante. Nós conseguimos seguir o exemplo de Jó nessas 3 características que eu estou citando? Paciente, constante e perseverante? Como nós estamos com a nossa vida espiritual? E para essa semana eu deixo a seguinte reflexão. Hoje, se Deus falar o testemunho que Ele tem a respeito de você, se hoje Deus for testemunhar a meu respeito, o que Ele vai falar de mim? O que Ele vai testemunhar de você? Sobre Jó, Deus disse que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que será que Deus fala a meu respeito e a seu respeito? Pense sobre isso e que Deus te abençoe e até a próxima lição.